Os primeiros salmos são meio parecidos, tem um tom de Davi passando por momentos de adversidade, de perseguição, Davi clamando por justiça. Então eles são muito parecidos. Depois, principalmente depois do Salmo 17 em diante, ele começa a diversificar e entram também outros salmistas além de Davi. Tá? Então, mas eles são, mas isso aqui é a palavra de Deus. Independente do tom do salmo, do texto bíblico, né? Isso aqui é a palavra de Deus. Por mais que às vezes o texto nos choque de alguma maneira, não se preocupe com isso. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é palavra de Deus, é Deus falando. De alguma maneira isso aqui alimenta o nosso espírito. Tá? Então fique tranquilo. Medite na palavra, não pare em algum texto por ter ficado cansativo, por ter ficado às vezes difícil de entendimento, não pare. Então nós vamos fazer nossa leitura orante, que é uma leitura meio pausada, onde meditamos no texto e no nosso coração nós direcionamos esse texto em oração a Deus. Salmo 12 diz assim: para o mestre de música, em oitava, Salmo Davídico é o título. Então ele é uma música, deu até o tom da música, né, em oitava, e diz que o seu autor é Davi. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente a seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Vamos ler mais uma vez? Salmo 12. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Dos que dizem: venceremos, graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Amém? Vamos fazer uma breve meditação aqui sobre esse texto. Então, mais um texto assim que Davi clama por justiça, apesar de ser poderoso, ser um guerreiro, ser rei de Israel, o rei mais proeminente de Israel, né? Ele não confia em si mesmo, na sua própria força, e ele sempre recorre a Deus, sempre recorre a Deus. Só isso já nos ensina, né, que nós não podemos confiar em nossa própria força, na nossa própria habilidade, na nossa autoridade, na nossa inteligência. Mas mesmo que eu fosse o presidente do Brasil, mesmo que eu fosse um rei, eu teria que recorrer sempre a Deus. E ele clama aqui, e ele já diz, né, uma afirmação: já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens.
Então ele manifesta que o pecado humano, né, o ser humano pecador, e ele diz que isso é uma coisa geral, né? Já não há fiéis. O ser humano é pecador, é caído. Diz outro texto, né? Maldito o homem que confia no homem. Então, não devemos de fato confiar. O homem é infiel, infiel a nós, infiel uns aos outros e também não somos fiéis a Deus. E todas essas acusações que Davi faz do outro, devemos também sempre nos colocar nesse lugar, que eu também sou assim. Então, se ele afirma que não há ninguém fiel, me colocou também. Então, eu também não sou fiel, né? 100% fiel, todos os dias, em todo tempo fiel. Então, eu também sou pecador, tá? Então, a gente não deve só apontar e dizer, não, realmente os homens não são mais fiéis. Eu tenho que bater no peito e falar assim, realmente os homens não são mais fiéis. Eu também não sou. Eu sou pecador. Eu não sou confiável, né? Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Traz aqui a questão da mentira e da bajulação. Traz aqui que a gente fala com segundas intenções, né? Então isso é uma realidade do ser humano, inclusive nossa, inclusive minha. Ele é radical, né? Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem, venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? E aí ele traz uma coisa muito interessante, que nós, seres humanos pecadores, mentirosos, enganadores, infiéis, e que falamos com segundas intenções, somos arrogantes, confiantes em nós mesmos. E quando tudo está dando certo, quando estamos vencendo com as nossas habilidades humanas, pecadoras, muitas vezes nós ficamos arrogantes até contra Deus e dizemos lá no nosso íntimo, quem é Senhor sobre nós? Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero, eu estou conquistando, eu estou conseguindo, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, eu não preciso também ser cobrado por ninguém, eu não preciso de ninguém me frear, de ninguém para moralista para me controlar, né? Eu estou acima das regras. Mas Deus responde aqui, ó, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei. Então Deus responde às injustiças e ele afirma, eu me levantarei. Deus é justiça, Deus ama a justiça. E ele se levantará em favor do pequeno, em favor do oprimido, em favor do pobre, em favor não só do pobre financeiramente, mas do pobre de espírito. Deus se levantará em favor do injustiçado. Deus se levantará. Ele disse, né? E aqui no finalzinho do 5 ele diz assim, ó, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. E aqui tem para nós essa esperança, né? Nós devemos buscar a segurança não em nossas habilidades, nossos skills, né? Essa expressão está famosa aí no meio corporativo, não em nossa inteligência, nosso dinheiro, nosso network, mas devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele nos dará segurança. Ele nos dará segurança. Teremos a segurança nele. A segurança não está no seu dinheiro, não está na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu emprego. Em ninguém. A segurança está em Deus. Ele é nosso refúgio, Ele é nosso escudo, Ele é nosso baluarte, Ele é nosso esconderijo. Se refugie nele e na sua palavra. Então,
em detrimento, em comparação com a palavra humana que não se pode confiar, como disse aqui, né, cheia de segundas intenções. Agora no versículo 6, Deus fala: as palavras do Senhor são puras. Você pode confiar em Deus. A palavra dele é pura, é como prata refinada e é 7 vezes refinada. Então, você pode confiar em Deus, porque Deus não mente. Deus não mente. E Deus é imutável. Então, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. O mesmo. Deus não muda. Deus não muda. Deus não cria uma regra, não criou uma regra ontem e hoje ele cria outra. Não. Deus é um só. E você pode confiar em sua palavra. A palavra dele é pura, pura. Você pode confiar na palavra. Por isso, Senhor, 7, tu nos guardarás seguro. E dessa gente nos protegerás para sempre. A segurança está em Deus, Ele nos guardará. Não só na questão espiritual, né? Mas aqui física, Deus nos guardará dessas pessoas. Finalizando, os ímpios andam altivos por toda parte, arrogantes, né? Os ímpios são arrogantes, porque estão vencendo, estão conquistando, estão dominando, estão oprimindo, e ninguém está julgando, ninguém está condenando eles, está dando tudo certo. Então eles se acham os tais, né? Não, Deus não está vendo o que eu estou fazendo, porque Ele não me puniu, e aí Ele vem fazendo o que Ele quer. Ele fica altivo. E aqui ele traz uma verdade, na última expressão do capítulo. Quando a corrupção é exaltada entre os homens. Os ímpios andam altivos quando a corrupção é exaltada entre os homens. Engraçado, né? Parece que estamos falando de hoje. Isso é uma realidade no mundo hoje. Especialmente no Brasil. Os ímpios andam altivos por toda parte, porque a corrupção é exaltada entre os homens. E foi algo escrito há milênios atrás. Então isso sempre aconteceu. Sempre a corrupção foi exaltada. E quem é corrupto, né? Os ímpios andam altivos, se gabando, ricos, gordos, poderosos, com cargos de autoridade, porque a corrupção está reinando. Mas Deus se levantará, diz a palavra. Ele disse: eu me levantarei por causa do oprimido, por causa do... Eu escutei a dor do oprimido, o choro, e eu me levantarei em favor deles. Que sejamos, que possamos reconhecer que também somos esse ímpio, essas pessoas infiéis, em algum momento. E por isso precisamos todos os dias fazer essa reflexão e buscar em Deus graça e misericórdia, perdão para o nosso pecado. Buscar em Jesus essa justificação, esse perdão para o nosso pecado. E que possamos também nos colocar nesse lugar do oprimido e buscar em Deus a nossa segurança. Buscar em Deus que Ele seja o nosso vingador, que Ele seja o nosso justiceiro, que Ele seja a nossa justiça. Amém? Vamos fazer uma oração? Ó Deus, adorado seja o seu nome, Senhor Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Adorado seja o seu santo nome. Nós te glorificamos, te louvo e te adoro por esse dia de hoje, pela graça do Senhor derramada sobre nós, por suas misericórdias renovadas a cada manhã. Senhor, perdoa o nosso pecado. Perdoa, Senhor, porque também somos infiéis, porque também não somos confiáveis, porque também não somos íntegros, porque somos pecadores, porque em algum momento somos corruptos, altivos, cheios de nós mesmos, achando que está dando certo. Se o Senhor não fez nada contra mim, é porque a minha maldade está dando certo. O meu braço está conquistando. Eu estou conquistando, não preciso de Deus.
São coisas que passam em nosso coração, meu Pai. E eu peço perdão por isso. Em nome de Jesus, ó Deus. E eu quero clamar que o Senhor se levante, sim, em socorro ao necessitado, ao oprimido, àquele que é pobre, não só de dinheiro, mas pobre de espírito, como são todos os seus filhos, todos os cristãos. Por isso eu clamo, ó Deus, porque somos também pobres, ó Pai. E eu clamo a sua misericórdia sobre nós, que o Senhor se levante em nosso favor, com a sua graça e a sua misericórdia. Abençoa o nosso dia, Senhor. Abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção no meio que você estiver, para as pessoas ao seu redor, por onde você passar. Até amanhã, se Deus quiser.